Nós estamos na nossa lição de número 8, o início da civilização humana. Nós vamos falar aqui de forma resumida para a edificação das nossas vidas. O texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 17, que diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Gênesis 4, 17. Não confundir este Enoque com o ancestral de Noé, que foi um homem piedoso, viu? Então não confundir. Às vezes na Bíblia tem nomes que eram comuns na época, como era José, Judas. Nós não podemos confundir os personagens, para entendermos bem aquilo que a palavra de Deus está trazendo para nós, para nossa edificação. Verdade prática: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Sabemos que falhamos nisso. O ser humano falhou nessa missão dada por Deus. Por isso que o primeiro Adão falhou, o primeiro Adão fracassou, mas o último Adão, ou o segundo Adão, que é Cristo, veio para nos reconciliar com Deus. E em Cristo, a igreja de Cristo, sim, é uma sociedade perfeita. A igreja de Cristo. Não estamos falando de denominação, nem de placas de igreja, viu? Não confundam. Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 16, está a nossa leitura bíblica em classe. Introdução. Nesta lição, estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos o capítulo 4 de Gênesis. No primeiro tópico da nossa lição, a origem da civilização humana. Então, o primeiro tópico, a origem da civilização humana. Qual é o objetivo? Conceituar a origem da civilização humana. Primeiro, vamos definir civilização. Segundo o dicionário de Antônio Roas, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade, tá? Aqui tem uma pergunta: se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, e ela seria então perfeita, como já era o plano original de Deus, para que o homem estivesse na terra, povoando a terra, e uma sociedade que glorificasse o nome dele. Sabemos que falhamos nesse aspecto, o primeiro Adão falhou, mas Cristo, o último ou segundo Adão, trouxe a reconciliação do homem para com Deus. O casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa, e a partir daí não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornam-se possíveis através do casamento. A subsistência da civilização. Como se daria ou se dá a subsistência da civilização? É através do trabalho. Então, quando Adão peca, o trabalho não entra na humanidade devido ao pecado de Adão. Algumas pessoas confundem e pensam assim: porque o Adão pecou, hoje eu estou trabalhando, ralando, sofrendo. Não. O trabalho hoje, ele parece um castigo devido ao pecado. Mas o trabalho sempre foi um plano de Deus para conosco. Porque o homem não foi criado para ficar de braços cruzados, mas o homem foi criado para estar trabalhando para Deus. Por isso, hoje, através do entendimento, do conhecimento que nós adquirimos, quantas pessoas hoje dizem assim: se você trabalhar naquilo que você gosta, você então não estará trabalhando, mas será como se fosse um hobby. Então é assim que é o plano original de Deus, viu? A civilização humana é o conjunto de realizações espirituais, morais, sociais, materiais e econômicas da vida humana num determinado local. Vamos lá. Tópico 2. Civilização e conflito. Então nós vamos ver que o conflito está desde o início, porque o conflito não é devido a países, a civilizações. O conflito é próprio do ser humano, viu? Começamos aqui com Caim e Abel. O Caim, ele cuidava da agricultura. Caim cuidava da agricultura, enquanto Abel cuidava da pecuária. Ambos traziam a Deus o seu sacrifício, seu louvor, a sua adoração. Mas só que o Abel trazia um sacrifício que vinha do coração, trazia uma oferta que vinha do coração, enquanto Caim tinha uma rebeldia dentro de si, uma desobediência, mas ele foi corrigido por Deus. Mas ele não deu ouvidos à correção de Deus. A cidade de Lameque, Enoque, a cidade de Lameque. Então, Enoque, não confundir com o piedoso ancestral de Noé. Foi o nome da primeira cidade fundada na terra. O nome da primeira cidade fundada na terra foi Enoque. Agora, o neto de Caim, veja bem,
Estabelecido por Caim logo após este haver assassinado Abel, a cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis. E ainda fez uma poesia quanto a isso, porque quando Caim mata o Abel, então estava estabelecido sobre ele que alguém cometesse alguma coisa contra ele, ia sofrer 7 vezes. Agora vem Lameque e diz assim, matou 2 homens, como se aquilo fosse um grande feito. E diz que contra ele, se alguém fizesse uma maldade, sofreria então 70 vezes. Desde então a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes, mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Está lá em Isaías 2, verso 4. Então nós sabemos que no reino milenial de Cristo as guerras cessarão, viu? A tecnologia, paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita de Caim teve um grande progresso. E a descendência ali que buscava a Deus foi vendo aquele grande progresso da tecnologia e acabou sendo seduzida. Foi aonde os filhos de Deus foram se juntar com os filhos dos homens. Aqueles que buscavam a Deus acabaram se desviando. Então hoje também a tecnologia tem tirado muitas pessoas da graça de Deus. A tecnologia tem tirado muitas pessoas do entendimento da palavra de Deus. Esse canal que nós estamos usando aqui é um canal que abençoará a tua vida, mas nós sabemos que a internet, como qualquer outro meio de comunicação, tem que saber ser usada para que nós possamos propagar coisas boas e não fazermos propaganda de coisas ruins e também sermos participantes de pecados alheios. Do texto bíblico inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os filhos de Sete. Foi onde eu comentei agora com vocês que houve essa sedução. Então temos que tomar cuidado. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, o fulano é crente e ele prospera mais, não obedece pai e mãe, parece que a vida dele vai bem, está comprando um carro novo, está assim. Não se engane, essa vida aqui é passageira e daqui a pouco nós teremos um encontro com Deus, onde Ele vai julgar a todos nós. Então convém que possamos buscar a Deus e obedecer a sua santa e bendita palavra. Tópico de número 3. Então, o tópico número 2. O nosso objetivo foi correlacionar a civilização em conflito. E o tópico número 3, demonstrar o Deus que intervém na civilização. Então, tópico número 3. O Deus que intervém na civilização. A intervenção na biografia de cada homem. Então, Deus intervém na sociedade, Ele intervém na civilização, Ele intervém em nações, Ele intervém também individualmente em pessoas, que Ele queira algum objetivo específico. Então, Deus, Ele não apenas criou, mas Ele continua sustentando. Então, o nosso Deus, Ele não é apenas transcendente, mora lá nos céus, mas Ele também é imanente e está conosco aqui, viu? Para nos abençoar e para dirigir as nossas vidas através da Bíblia Sagrada do Espírito Santo. A intervenção na história da civilização. Então, no período da história sagrada, abrangendo o Antigo e Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Então, Deus intervém. Quando a gente vê ali que os filhos de Deus, eles entraram em desobediência, e a civilização na época de Noé, ela chegou na degradação tão grande que Deus destruiu aquela geração. E através de Noé, que veio com seus 3 filhos e as 3 noras, começou então novamente Deus a trazer a cabo todo o projeto de Deus sobre a vida dos seres humanos. E temos que lembrar também o seguinte, quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, não podemos esquecer que Deus não é pego de surpresa, Deus não tem plano B, Deus tem apenas o plano A. Então, quando Jesus veio morrer na cruz do Calvário, antes que Deus fizesse o Adão, Deus já sabia, porque está escrito na Bíblia, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, não se esqueça, Deus intervém, Deus está no controle de tudo. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Então, Jesus é a única esperança para a civilização humana, viu? Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Então chegará o dia em que o próprio Cristo estará governando aqui nesta terra, que é o período milenial, que nós entendemos assim, que será após a grande tribulação.
Mas hoje, o Espírito Santo já atua em cada vida, em cada coração, através do sacrifício de Cristo. Então, ouvir esta mensagem, que você possa entregar sua vida a Jesus, não uma placa de igreja. Ah, porque a igreja tal, o fulano lá faz isso, que naquela igreja tal, o ciclano faz isso. Não, negativo. Jesus é o dono de uma igreja só. E essa igreja é pertencente a Cristo, não importa a placa, a denominação, desde que siga a Bíblia Sagrada de maneira correta, viu? Conclusão, a única esperança para a civilização humana é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1. O que é civilização? Nós explicamos aqui, né? Segundo o dicionário de Antônio Roas, civilização é um conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Qual é a base da civilização? A base da civilização é o casamento, para que a civilização se estabeleça, a sociedade, a igreja e tudo mais, primeiramente, vem através do casamento. Quais as características da civilização de Caim? A civilização de Caim, ela teve muito progresso, ela teve um desenvolvimento tecnológico, mas espiritualmente não se desenvolveram. É igual hoje. Hoje a tecnologia tem aumentado tanto, mas o ser humano continua caído no pecado, continua na miséria do pecado. Só Jesus pode trazer progresso espiritual para as nossas vidas. Deus ainda intervém? Ponto de interrogação. Discorra sobre isso. Sim, Deus não se limitou a criar o universo e nos deixar ao léu. Ele intervém. Ou seja, ele pode intervir na vida de uma pessoa, de um país, de uma nação, de uma civilização. Deus intervém para que o plano dele se cumpra sobre a nossa vida. Para que o plano dele se cumpra sobre a vida do ser humano. Porque ele nos criou para morar com ele. Então ele intervém na história sim. Ele sempre traz uma palavra, ele sempre alcança alguém. Ou através de alguém te evangelizando, de um vídeo você ouvindo. Mas Deus sempre tem um plano especial, viu? Dê um exemplo de intervenção direta de Deus. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Do dilúvio porque o homem entrou em degradação total. E na Torre de Babel porque o homem se uniu, mas se uniu para o mal. Para que o homem se uniu? O homem se une ali na Torre de Babel para chegar aos céus pela sua própria força. Não chegaremos aos céus pela nossa própria força, mas através do único caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.